Olá, alunos do quinto ano. Aqui é a professora Marília de Arte e hoje a gente vai falar sobre o cotidiano das pessoas nas mãos do artista. Muitas vezes os artistas eles tendem a representar nos seus quadros, nos seus desenhos, nas suas esculturas, o cotidiano das pessoas, o que esse artista viu ou o que ele viveu. Então, quando o Brasil ainda era uma colônia, né, Dom João VI, rei de Portugal, veio para o Brasil com a sua corte, muito distante da Europa, sentindo falta de tudo que ele tinha na Europa, ele decide mandar vir também os artistas europeus. Pintores, gravadores, escultores, arquitetos, poetas, escritores de várias localidades da Europa. Vão vir principalmente de 3 localidades: holandeses, austríacos e franceses. Para cada um desses grupos, a gente vai chamar de missão artística francesa, missão artística holandesa e missão artística austríaca, mas a maior de todas elas vai ser a missão artística francesa. Eles vêm para o Brasil com o intuito de representar tanto o cotidiano da corte no Brasil, como também tudo aquilo que era peculiar, que era diferente do que eles viam lá na Europa. Então, até hoje, ainda é muito utilizado um livro chamado Viagem Pitoresca e Histórica ao Brasil, que traz um registro muito completo da fauna e flora brasileira desse período no Brasil. A gente pode ver algumas coisas, né? Lembrando que é uma história, tem algumas coisas que não são reais, mas a gente consegue ver um pouquinho na novela que está passando agora, Novo Mundo, né? Ela fala desse período onde chegam muitos artistas, alguns ficam no Brasil, decidem morar aqui no Brasil de vez, outros acabam voltando para a Europa, porque tem muita saudade, né, de como era a Europa. Então, a missão artística francesa, ela vem para o Brasil tendo, então, tanto a ideia de registrar, como também a ideia de trazer um pouco da cultura europeia e fazer do Brasil parte da Europa, né, que tenha características parecidas com a Europa na questão artística. Ao todo, vieram para o Brasil cerca de 46 profissionais franceses que se dedicaram em média durante 5 anos aqui no Brasil em fazer todo esse registro, né, fazer todo esse processo de como aconteceu, como se iniciou a formação brasileira. Então aqui a gente tem algumas obras para a gente ver como era um pouquinho o cotidiano nesse período. Essa primeira imagem é a imagem de Dom Pedro I. A segunda imagem chama-se A Chegada da Corte ao Brasil. Nem sempre essas imagens vão corresponder à realidade. Muitas vezes esses artistas representavam como gostariam que as coisas tivessem sido e não como as coisas realmente eram naquele período, naquele momento. Essa próxima imagem a gente tem aqui um cotidiano, né, dos escravos, trazendo, né, realizando ali o seu serviço. E essa próxima imagem aqui, ela é a imagem que a gente chama de imagem histórica. Ela traz a imagem de um índio no momento de caça ou no momento de guerra, a gente não sabe ao certo.
tá? Mas essas eram algumas produções do período das missões artísticas, do período do descobrimento do Brasil. Aqui são as referências da onde eu tirei tantas imagens, e para quem quiser complementar a pesquisa, quiser saber um pouquinho mais sobre as missões, pode estar entrando nesses endereços que tem um pouquinho mais de informação sobre as missões artísticas francesas. Até a próxima aula.